Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Mike Malcher e a aula de hoje é de Sociologia e o tema O Homem, um Ser Social. O homem é um ser social por natureza. Diferente dos animais, que nascem já com instinto pronto para a sobrevivência, o ser humano não carrega consigo esse tipo de comportamento. O ser humano ele é um tipo de animal que vive em grupo. Ele precisa do outro para sobreviver, isso desde os tempos primórdios. Então essa, como principal característica de sobrevivência, que é o processo de socialização, é que faz o homem ser tal como ele é. E o primeiro elemento que faz com que esse processo funcione de forma definitiva é a linguagem, e isso acontece desde a infância. A criança nasce, cresce e vive dentro de grupos. Por meio da linguagem ela começa a aprender os hábitos, os costumes e aprender a conviver com o diferente. Mas entretanto, é na família o primeiro contato, e aos poucos vai estabelecendo outros contatos como creche, escola, igreja e amigos de infância. Chegando à adolescência, vai descobrindo seu grupo com outros jovens, em grupo de trabalho, clube, partido, grupo esportivo e outros. Em todos esses lugares, vai se exercitando nas relações interpessoais, é influenciado e também influencia. Você não teria a possibilidade de sobreviver como indivíduo se não fosse parte de outros grupos. Ou seja, você, além de ser formador de outros indivíduos, você também é formado por eles. Somos sociais não apenas porque dependemos de outros para viver, mas porque os outros influenciam na maneira como convivemos conosco mesmo e com aquilo que fazemos. O homem é um ser social porque é frágil demais para viver sozinho. Não temos como viver sozinho. No entanto, seu maior problema está no fato de que ele ainda não aprendeu bem a viver em sociedade, ainda estar acordando para o fato de que conviver significa levar em consideração o semelhante com todas as suas características pessoais, ou seja, o ser humano depende da convivência com o outro, ele aprende a ser um ser social, ensina as outras pessoas que convivem consigo. Entretanto, somos pessoas completamente diferentes. Teoricamente, o cidadão que vive em uma cidade, uma comunidade, ele precisa estabelecer regras de comportamentos para serem cumpridas por todos, ou seja, reconhecer que o mesmo direito que eu tenho, o outro também possui. Isso sim é viver em sociedade. O ser social e o indivíduo. Nesse caso, a sociedade é o lugar onde o indivíduo se faz e se completa, que é o processo de socialização. É um processo que envolve a relação social, através do qual o ser humano, como indivíduo, pode encontrar o necessário para o seu conhecimento e, consequentemente, crescimento pessoal e social. Toda pessoa humana precisa desse contato social para viver. A psicologia e as demais ciências sociais demonstram a importância do contato social para a formação do ser humano. A história da humanidade tem mostrado como o indivíduo, por meio de suas relações sociais, tem se conhecido melhor e com isso encontrado condições para enfrentar as dificuldades e desafios como pessoa no mundo. Mesmo diante das controvérsias, mesmo diante dos problemas que acontecem. Cada indivíduo é uma parte no mundo, o que significa que carrega consigo toda a influência do meio em que vive e das experiências que fez ou faz parte. Evidentemente que essas experiências podem não ter sido tão boas quanto esperava e precisava. Todavia, somente com a ciência do que vivenciou é que se torna capaz de amadurecer, principalmente quando reconhece seus erros e limitações para que possa avançar. Muito bem, vamos ficar por aqui e até a próxima aula.